Faz algum tempo já que eu não gravo um vídeo diferente pra esse canal, né? Sempre vlogs, resenhas, vídeo de lidos e eu literalmente fiquei sem vídeos pra postar, só resenhas. Então, como eu sei que nem todo mundo gosta de resenha e, né, vocês querem ver um vídeo diferente, eu pensei, tá, enquanto eu tava fazendo a Mari dormir, eu tava pensando o que eu posso gravar. Aí veio na minha ideia de gravar este vídeo e mostrar pra vocês quais os melhores, os meus thrillers preferidos, meus suspenses, livros de suspense preferidos, né? Vou mostrar pra vocês rapidinho, é mais que isso. Só peguei os que estão expostos na estante, porque vários eu encaixotei porque não tem mais espaço na estante, então peguei só os que tá exposto pra mostrar pra vocês, tá? Tem até o meu top favorito, que eu vou deixar por último, vou deixar a fotinha porque não está aqui, está nas caixas. Mas eu vou mostrar alguns dos meus favoritos pra vocês. Depois eu quero saber de vocês, combinado? Tá bom. Vamos seguir uma ordem de melhor pro pior, não. Todos eu gosto, mas um dos meus queridinhos, que tem uma resenha antiga aqui no canal e já ganhou uma linda versão do Darkseid, é O Colecionador do John Fowles. Tanto eu quanto o Miquel lemos, gostamos bastante. Ele é um suspense mais psicológico, porque se trata de um cara que ele tem um amor platônico, totalmente obcecado pela menina que é a Miranda. Então ele tem uma ideia bem cabeçuda de sequestrá-la e mantê-la cativa em seu porão. Mas simplesmente, gente, ele não faz nada, sabe? Ele mal toca nela, ele realmente não faz nada. Ele só quer tê-la ali por perto porque ele a ama, sabe? Ele dá provisões pra ela, dá comida, roupa, compra livros, coisas que ela gosta, mas não quer fazer nada, só quer ter ali pra admirá-la, praticamente. A gente acompanha pelo ponto de vista da Miranda e pelo ponto de vista do Frederic, que é o sequestrador. E é um livro tão preciso, porque ela fica presa naquele porão e a gente acompanha os sonhos dela, todas as tentativas de fuga. Ela tenta uma hora agradar ele, ela tenta uma hora se revoltar de todas as formas possíveis, gente. Ela não consegue escapar nem convencer esse cara, sabe? Ele é esquisito, sabe? Eu indico, mas ele é um ponto opressor, mas é um dos meus favoritos. Eu não sei explicar porquê, sabe? É uma história que dá uma fobia, mas eu gosto bastante, tenho um carinho muito grande. E eu gosto dessa edição, sim, essa edição antiguinha, que acho que é a primeira que saiu, né? E eu acho muito fofa. Por mais que a da Darkseid seja linda, eu tenho um carinho muito especial por essa e não pretendo me desfazer dela. Agora, vocês vão falar, ai, Glaucia, vocês não sabem nem o que fala. Mas assim, não que é um dos favoritos, ele não está no top dos favoritos, mas dessa altura, os poucos que eu li, foi o único que eu praticamente gostei, que é Agatha Christie, e não sobrou nenhum. Por que eu gostei dele? Porque assim, a gente sabe que 10 pessoas vão lá para uma ilha, né, eles são convidados, e aleatoriamente e gradativamente, cada um vai sendo assassinado, né, aparece morto. E durante o livro inteiro eu fiquei aqui, tentando adivinhar quem que tava matando, porque era um daqueles 10. Sabe? E sobrou 2. Quando sobrou 2, eu achava que eu tinha acertado que era aquele, que era um dos 2. E era o outro, gente. E era o outro. Sabe? Não dá pra me falar quem que é, porque é 10, né? Então, enfim, era o outro. Tem um vlog comigo, como que eu vou deixar aqui pra vocês conferirem detalhes. Eu gostei bastante desse livro. Pra mim, é o único que vale a pena da Agatha Christie. O único que se destoa, sabe? Se diferencia dos outros livros dela. Porque os outros livros dela, pra mim, é copia e cola e só troca a personagem. Agora, esse aqui eu gostei bastante. A leitura me prendeu do começo ao fim, sabe? Foi muito fluida. Então, pra quem, assim, tem receio de ler Agatha ou tem um pé atrás, assim, como eu tinha, eu indico esse pra começar, porque os outros... Agora... Um que eu li, esse aqui eu li no Clube da Samara da Pimenta, Clube dos Membros, né, que é As Sobreviventes. Que conta a história de uma menina na Quincy, ela vai passar uma espécie de férias. Se eu não me engano, um dos amigos estão fazendo aniversário. Então eles vão pra uma cabana, eles alugam essa cabana no meio do mato. E eles estão lá, né, agitando as coisas pra comemoração e tal. Ela compra até um vestidinho branco bonito pra festa. O que acontece? Aparece um louco e assassina todo mundo. E somente ela sai viva. Só que ela sai, né, correndo no meio do mato, pedindo socorro, toda banhada de sangue. Então, ela que é acusada de ter matado os outros. Mas, né, obviamente não foi ela. E, gente, a leitura me prendia, porque ela volta no tempo várias vezes. A leitura volta um pouco pra contar, né, o momento lá que ela passou com os amigos, até chegar o tempo em que aconteceu o assassinato. Depois volta no presente pra contar um pouco como que tá a vida dela agora. E, gente... é a última pessoa que eu imaginava, a última pessoa. Tanto eu, acho que quanto as outras pessoas que leram a leitura conjunta também. Não tem como. Eu gostei demais, eu indico pra vocês. Esse aqui faz muito tempo que eu li em 2019, faz 4 anos. Assim, eu não lembro tantos detalhes, mas eu lembro mais ou menos que acho que o marido dessa mulher foi assassinado, essa mulher da capa. Eu não lembro nem o nome dela, gente. Alicia. E ela fica tão chocada que ela não consegue falar mais nada. Então ela é levada pra um
hospital psiquiátrico, né, pra tentar superar esse trauma e passar com um psicoterapeuta. Então ele vai, né, tentando entrar na memória dela, fazer com que ela fale alguma coisa. E, gente, a gente vai acompanhando a história, né? Ele vai tentando de alguma forma, rodeando pra ver se ela consegue falar. E ela simplesmente olha pra aquela cara com ele, tipo, eu não quero falar, sabe? Eu não posso falar. E esse livro, eu só adivinhei. Tem algumas pessoas adivinharam antes, né? Eu acho que eu li com outras pessoas. Eu não lembro bem com quem eu li, mas os outros adivinharam meio que antes. Mas eu só adivinhei no momento exato que foi revelado. Eu lembro a página, assim, a cena exatamente quando foi revelado. Eu falei, não acredito que é essa pessoa a culpada por trás de tudo isso, dessa trama, sabe? E fez tanto sentido na história. Por que ela não queria falar? Esse se tornou um dos favoritos da minha Paciente Silenciosa. Eu não lembro de tantos detalhes, mas eu tô vindo mesmo só pra passar pra vocês quais são os melhores que eu gostei, né? Eu vou mostrar 2 dos meus queridinhos, do meu autor favorito de suspense, que é o Charlie Donlea. Um deles, que é o Nunca Saia Sozinho, eu trouxe ele em particular por causa de uma das cenas finais que me deixou de coração aflito. Eu lembro muito bem, eu não posso falar porque é spoiler, nos detalhes dessa cena, e tinha até um detalhe de uma música. Eu coloquei essa música pra mim ouvir e entender, sabe, ambientar na cena. E quando eu coloquei a música e fiquei imaginando, lendo a cena, gente, me deu medo. Aquela cena de tão tenebrosa, de tão cabulosa que é. Justamente por essa cena, parece que me marcou esse livro. E outro do Charlie, que tem muita controvérsia entre gostar e não gostar. Muitas pessoas não gostam, mas essa leitura me marcou já desde o primeiro capítulo. E depois que essa cena se repete no final, eu fiquei muito chocada, que foi A Garota do Lago, do Charlie. Foi o primeiro livro que o autor escreveu. Ele não é o melhor do autor, eu concordo, porque tem algumas falhas, alguns pontos em vácuo que ele deixou sem explicar. O que foi? Não fica olhando. Oxe, não posso olhar não? É que eu não consigo pensar e gravar. Não consegue pensar em gravar? Não, você me olhou não. Alguém me olhando não. Tem que me olhar depois que eu gravar. Oxe. É uma cena tão aflita, sabe? Que acontece, a forma que a protagonista é a Becca. Eu acho que eu lembro até o nome, que a Becca é assassinada. Depois essa cena se repete com mais detalhes, mais pra frente. Eu fiquei tão aflita, tão, sabe, angustiada. Aquilo me deu um suador, me deu uma palpitação no coração, que não teve como não ficar marcada por essa leitura. Por esse detalhe, pode ter gatilhos, porque, assim, tem descrições fortes de cenas da forma que a protagonista, que a vítima foi assassinada, né? Mas, assim, salientando que realmente não é o melhor do Charlie, foi o primeiro que ele escreveu, tem algumas pontas que vai ficar sem explicação. Mas, gente, é um dos meus favoritos. Não adianta vocês falar, queria ficar apontando, não adianta. Vocês querem, mas isso, aquilo. Eu sei das falhas que tem, mas eu gosto desse livro. É um dos meus favoritos, tá no topo dos livros de suspense. E pra finalizar, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu queria trazer mais, né, minha gente? Mas não, ainda tem mais um que eu vou indicar. O Casamento do Victor Bonini. Eu trouxe ele justamente porque aquela coisa, durante o livro inteiro eu fiquei tentando, né, achar quem era o culpado. Eu tinha alguns, assim, em mente, que eu falei, não, deve ser esse. Mas, gente, esse é outro livro que eu fui completamente enganada. O assassino estava na minha cara o tempo inteiro e eu não enxerguei. Em nenhum momento eu consegui detectar algum detalhe que entregasse o assassino. E quando revelou, eu falei, mas, gente, quão bem escrito foi esse livro que em nenhum momento eu desconfiei que foi essa pessoa. Eu amei ter sido enganado. Eu gosto dos livros do Victor Bonini, preciso até ler mais livros dele. Será que algum de vocês leram O Casamento e adivinhou? O que acontece, né? Assim, é óbvio, acontece um assassinato num casamento. Simples assim. A gente desconfia da tia, desconfia do padrasto, desconfia de Deus e o mundo, menos dessa pessoa. Gente, amei. Eu gosto quando o livro assim me engana completamente e só no final assim que me pega. Na hora que fala, assassina esse nome. Enfim, gente. Esses são os meus livros favoritos. E tem mais um em especial que eu não achei. Eu vou indicar aqui pra vocês. Eu vou bater na tecla 1000 vezes. Ainda não tem resenha. Precisava reler pra gravar um vídeo. Mas enfim, que é O Cérebro do Robbie Cook. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Eu também não lembro de tantos detalhes, eu li ele umas 2 ou 3 vezes, mas faz muito tempo. Ele é um thriller, um suspense médico. O que acontece, basicamente? Algumas mulheres vão ao ginecologista e simplesmente desaparecem. Não voltam mais. Eu sei, eu tenho lembrança dos detalhes do que acontece, é bem cabeludo, sabe? É bem assustador. Eu confesso que depois de ler esse livro, já falei até algumas vezes, eu tenho até um pouco de medo de ginecologistas, né? Mas acho que é ficção, mas mesmo assim, né? A gente fica meio com o pé atrás. Dá até um medo, que você tá lendo, você nem imagina o que tá por trás desses desaparecimentos, sabe? É um dos meus favoritos, algumas pessoas já leram e gostaram. Esse é o melhor do Robbie Cook, vou dizer a verdade pra vocês. Eu gosto do autor, mas tem vários livros dele que às vezes é um pouco parado,
tem uma falha ou outra, ou o final é corrido, às vezes deixa um pouco a desejar. Mas o cérebro, gente, o cérebro, pra mim é perfeito. Eu preciso reler hoje pra ver se eu acho defeitos. Mas pra mim, é perfeito. Eu amo o cérebro do Robin Cook. O Miquel tinha que ler um dia pra gente vir conversar. Você é um Vocês zumbi? têm que ler. Hã? Você é um zumbi? Não, não tem nada de zumbi. Não tem nada de zumbi, Robin Cook. Enfim, essas são as minhas indicações pra vocês de alguns thrillers favoritos. Tem mais, mas os que estavam expostos assim, que eu consegui encontrar rapidamente pra poder gravar pra vocês, são esses. Eu não entrei muito em detalhes da história, porque alguns já tem vídeo. Se eu achar mais links, eu acho que o casamento, eu não lembro, acho que o casamento também deve ter vlog, enfim, o que eu tiver eu deixo pra vocês. Só pra explicar mesmo por que eu gostei tanto, sabe? Por que se tornou um dos melhores suspenses pra mim. Eu quero saber de vocês, quais os melhores suspenses pra vocês, e eu acabo dando indicação também, né? Eu já coloco na listinha ou no potinho pra ser sorteado também, pra mim ler e dar meu feedback pra vocês, beleza? Vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá, porque eu não quis aparecer, ele poderia trazer o suspense dele preferido. Mas o homem tá cozido, não tá querendo gravar mais. Enfim, aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.